Bom, voltando agora, vamos ter a nossa segunda mesa. Tem uma notícia interessante para vocês, tá? A professora Vanessa Ferrari trouxe um livro aqui e nós vamos numerar todas as inscrições, né, na ordem que a pessoa numerar, e vamos sortear um número. E aí, se a pessoa estiver aqui, vai ganhar um livrinho, vai ganhar uma lembrança útil, né? Tá? Adquirida assim. Se vocês quiserem, podem pedir o autógrafo para ela. Bom, maravilha. Então, agora a gente parte para a segunda fase, né? A nossa segunda mesa. Nós vamos ter agora as falas da professora Vanessa de Fátima Ferrari e do professor Ana Carrara. Quer falar primeiro, Vanessa? O que você prefere? Então vamos lá. Então nós vamos começar com a fala da professora Vanessa de Fátima Ferrari, que já foi apresentada aqui. Apoiando aqui para ver o título exatamente da sua fala. Inventário de áreas contaminadas. Então, professora Vanessa, mais uma vez bem-vinda e a palavra é sua. Tem fio aberto aí. Já passou. Atrás, por favor. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Mais um evento do GEMAT, dessa vez um evento presencial. Meu primeiro evento presencial aqui na U, recém-chegada de Minas. Eu vou falar de um tema que eu acho que é um tema pouco conhecido e foi o tema da minha pesquisa no doutorado. Um doutorado aí que durou 6 anos, com mais 1 ano de licença maternidade, com mais 6 anos de 6 meses de preparação para a defesa. Então foi um tempo que eu trabalhei muito, eu falei, bom, vou ficar aí alguns anos sem querer pensar nesse tema novamente. E aí, de fato, acho que fiquei 5 anos sem voltar nesse tema no doutorado. Mas foi um tema que fez com que eu me encontrasse, não só academicamente, intelectualmente, mas também como pessoa, como mulher negra, como ser humano negro. Eu decidi que faria essa pesquisa a partir de casos que eu conheci durante o mestrado e, pelo estudo desses casos, eu acabei caindo naquelas perguntas com relação ao lugar do negro na sociedade. E a partir daí fui estudar o racismo brasileiro, trabalhar para desconstruir aquele mito da democracia racial e conhecer vários autores como Abdias do Nascimento. Então o tema, né, acabou sendo com relação à poluição dos solos, mas eu levei esse tema para a justiça ambiental. O estudo do racismo ambiental, na verdade, se iniciou nos Estados Unidos, né, e essa consagração da justiça ambiental se iniciou nos Estados Unidos exatamente por causa de um caso de poluição dos solos, que é o caso Love Canal. Então, o Love Canal, ele nasceu de uma construção de um canal. Na verdade, esse canal ele começou a ser construído no final do século XIX, e aí pararam de construir o canal, já tinham feito o buraco, então começaram a usar aquele buraco para poder jogar lixo industrial, né, lixo, resíduos ali, também do exército. E aí esse lixo ele ficou ali, né, se acumulando entre os anos de 1920 e 1953. Aí depois taparam esse lixo e venderam todo aquele lote. E aí, né, acabaram loteando, venderam o terreno, acabaram loteando, e em cima daquela área extremamente poluída, contaminada, se criou várias residências, se construiu uma escola primária, e nessa área, né, em cima dessa poluição, basicamente foi residir uma população negra
imigrante, né, uma população de baixa renda. Então aqui a gente está falando de uma poluição que cessou em 1953 e a partir dali veio o loteamento. Na década de 70, várias pessoas que moravam no nosso canal começaram a apresentar doenças, começaram a apresentar câncer, problemas neurológicos, muito aborto, criança com má formação, e isso foi denunciado pela mídia, e aí, finalmente, em 1978, conseguiram identificar que aquela saúde daquela população era decorrente da poluição de logo canal. E aí, mais de 1.000 residentes tiveram que sair desse local. Esse processo ele se arrastou até 1994, 1995, e ele teve uma consequência boa, no sentido de introdução da questão racial nas demandas políticas nos Estados Unidos. Então, foi um caso que teve uma consequência, politicamente falando, de políticas públicas boas. E aí, esse foi um caso que eu acabei conhecendo durante a minha pesquisa, mas os casos que realmente me fizeram com que eu me interessasse pelo tema, foram casos lá na França. O primeiro caso que eu trabalhei durante o mestrado foi o caso da poluição em Vincennes. Era uma usina do Kodak, que foi fechada, desativada em 1986. E a mesma história de Love Canal. Construíram uma escola maternal, construíram lotes para a população de baixa renda residir. Depois disso, depois de algum tempo, 7 crianças que estudavam nessa escola apresentaram câncer no mesmo período. E aí se começou a falar, peraí, tem alguma coisa ligada a esse solo onde eles vivem? E aí foi identificado, foi feito um estudo dos solos e vários resíduos químicos cancerígenos estavam localizados naquele solo. Aí foi feita uma perícia para retirar aquelas pessoas da área, e a perícia se encerrou com um relatório do governo no ano de 2000, em que o governo dizia que aquelas doenças daquelas crianças não tinham relação nenhuma com a poluição que estava no solo. Então eles saíram do local, mas eles não conseguiram uma indenização ligada à questão do solo. Enquanto pesquisadores de universidades lá na França defendiam que tinha sim relação. Mas finalmente foi o relatório final do governo que prevaleceu. Outro caso que eu acredito que vocês conheçam é o caso do estádio da França. A França sediou a Copa, aí em que ano mesmo? Vocês se lembram? Em que a França ganhou do Brasil, em 98. E esse estádio da França ele foi construído na região parisiense exatamente para que houvesse os Jogos da Copa. Então lá na década de 90, no final da década de 90, quando estavam acabando de construir o estádio, identificaram que aquele estádio tinha sido construído em cima de uma área poluída pela companhia de gás francesa e pela Total, empresa aí que produz combustível. Então, acabaram falando assim, olha, essa poluição que está aqui, ela apresenta risco para quem? Para o jogador, apresenta risco para o torcedor, apresenta risco para a população, para aqueles trabalhadores que vão realizar a manutenção. E aí se identificou que apresentava risco para as pessoas que fariam manutenção do estádio. Dizem, o governo francês diz que foi feita uma despoluição de urgência ali já com o imóvel quase todo construído, com o estádio quase todo construído. Então essa é a defesa que o governo apresenta. E aí eu acabei escolhendo, estudando casos aqui no Brasil para poder escolher e fazer um pouco da comparação, porque eu estava fazendo direito comparado francês e brasileiro. Então eu escolhi alguns casos aqui no Brasil. Um deles foi o caso da Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É um caso
bem interessante, porque esse caso foi realizado ali em uma região, uma área, né, onde se tinha um colégio interno para crianças carentes. E aí o governo, ele desce, né, nessa área desse colégio, ele realizava a fabricação de pesticidas e de produtos contra a malária. E aí na década de 80 o governo resolveu que iria encerrar essas atividades, então ele fechou essa cidade dos meninos, né, esse colégio interno, e o governo, eu estou falando do governo brasileiro, ele simplesmente deixou aquele lote, aquele terreno poluído. Ele fechou, ele encerrou as atividades dele, aquele lote que era de propriedade da União ficou ali cheio de poluição. Tinha uma foto antes desse slide, eu coloquei essa foto, que é uma foto de reportagem dizendo, olha, nessa feira, em feirinhas ali próximas à cidade dos meninos, eram vendidos pesticidas que tinham sido localizados pelas pessoas nesse terreno, para mostrar o quanto, né, de lixo, de resíduo sólido que o governo deixou. E aí, a região, né, essa região da cidade dos meninos, ela foi ocupada, essa área poluída, ela foi ocupada por famílias carentes. Então, quando se identificou essa poluição na cidade dos meninos, 750 pessoas tiveram de ser retiradas. Comunidades, então, pessoas carentes que foram construir sua residência ali. A gente teve várias ações civil públicas. A primeira dela em 91, né, solicitando a indenização do governo por danos causados à saúde e ao meio ambiente. Em 94, uma segunda ação civil pública proibindo que fosse construído um centro de promoção social e abrigo para crianças e adolescentes nesse mesmo local. A gente tem também o caso do condomínio residencial Barão de Mauá, que é um caso assim, também muito interessante, porque a empresa de amortecedores COFAP, ela saiu desse local onde ela realizava as atividades dela, e quando ela saiu, usaram o local para depósito de lixo industrial clandestino. E aí depois, né, esse lote, ele acabou sendo vendido e foram construídas várias casas em cima dele. Volta só um pouquinho, Eduardo, só para a gente ver o tamanho. Né? Daqui dá para você ver o tamanho assim, desse condomínio residencial. E aí várias pessoas foram morar ali em cima e estava tudo bem. Até que um determinado dia, lá no ano de 2000, foram fazer uma manutenção de uma caixa d'água subterrânea e aí aconteceu uma grande explosão. As pessoas que estavam ali trabalhando naquela manutenção, 3 pessoas morreram. E aí foram falar, mas meu Deus, por que aconteceu isso? Então fizeram um estudo do solo e identificaram que esse solo estava cheio de substâncias voláteis, benzeno, clorobenzeno, decano. E aí veio a ação civil pública que foi realizada, né, contra a COFAP, porque o terreno era dela, né, e ela deixou aquele terreno abandonado, então foi feito o depósito clandestino. Contra o município de Mauá, porque afinal de contas ele autorizou a construção, o loteamento. Contra também a construtora Soma, que construiu as residências lá. E aí, né, a história do Barão de Mauá, pelo menos quando eu encerrei minha tese, ele ainda não tinha terminado. Por quê? Se falou, olha, onde aconteceu essa explosão, os prédios ali nessa região, de fato estão em cima de uma área contaminada. Então essas pessoas vão ser retiradas, essas pessoas vão receber indenização. Mas a grande porção do condomínio de Mauá, eles alegaram que não era poluído. Então que essas pessoas iriam continuar vivendo ali. Então retiraram um pouquinho, um miolo, e o restante ficou ali. Eu cheguei a ligar para um representante do condomínio de Mauá, e ele falou assim, olha, a minha filha e a minha mulher saíram daqui,
eu continuo vivendo aqui porque é perto do meu trabalho, mas todo mundo que pode quer sair, porque afinal de contas a gente vive em cima da dúvida. A gente vive assim, mas será, né, que eles estavam em cima de muita poluição e nós não estamos? Então qualquer doença, qualquer sinal de doença que a gente já tem medo de ser decorrente dessa poluição. Bom, né, talvez vocês estejam falando assim, ah, professora, tudo isso que você está falando é tão longe da gente, né? Oi, Eduardo, Volta Redonda. Né? Volta Redonda tem um grande caso de poluição dos solos. Quando eu comecei a estudar para ver quais casos, né, eu escolheria para trabalhar na tese, eu peguei esse caso aí de Volta Redonda, então no começo do doutorado, vamos dizer em 2011, e eu não trabalhei mais com esse caso. E aí só agora, revendo meu material, é que eu vi, ainda mandei uma foto para o Pedro, falei, Pedro, olha como o mundo é pequeno, né? Eu pensei em trabalhar o caso de Volta Redonda e agora estou aí em Volta Redonda, né? Será que eu vou poder dar alguma contribuição? Esse caso, então, não sei se vocês conhecem, eu não posso falar muito, porque, como eu disse, né, foi no começo da pesquisa que eu li sobre ele, mas está relacionado à CSL, né, vocês já devem imaginar, e a empresa, então, colocou resíduos tóxicos e cancerígenos em um terreno e várias pessoas acabaram indo viver em cima desse terreno, que é chamado ali de Volta Grande Parque. Na época em que eu realizei a pesquisa, o INEA, ele tinha determinado que deveria ser feita a retirada emergente de 750 pessoas desse lote, dessa área poluída. Mas ainda assim, né, se você falar assim, eu não sou de Volta Redonda, isso não está próximo de mim, ainda assim, alguns casos de poluição dos solos foram realizados em que famílias que foram viver em cima dessa área poluída eram famílias que trabalhavam com plantação. Então, talvez você não saiba, né, mas tomates e muitos outros legumes podem estar chegando aí na sua mesa, além de estarem cheios de agrotóxicos, estarem chegando também com consequências de um solo poluído. Qual que é, né, a causa de toda essas injustiças, desses casos de injustiça que eu estou dizendo aqui? A gente pode falar indústrias que fecharam as portas, né, sem realizar a reabilitação da área, sem fazer essa despoluição. Indústrias que realizaram uma reabilitação insuficiente, então simplesmente ligaram e disseram, essa área está boa agora. Depósito clandestino, né, como foi o caso de Mauá. Depósitos clandestinos então foram vendidos e depósitos clandestinos abandonados e posteriormente ocupados por pessoas carentes. Além disso, a CETEBS, que é a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ela fala que esses casos também podem ser decorrentes de desconhecimento em épocas passadas de como, né, manusear essas substâncias perigosas, então desconhecimento técnico, né, em algumas épocas. E aí a CETEBS diz também, olha, acidente ou vazamento de produtos durante o transporte para a indústria. Existem casos que aconteceram em São Paulo decorrente disso também. Além disso, né, a gente tem que dizer, olha, esses casos ocorreram também porque faltou o controle do poder público na hora de realizar o parcelamento, o loteamento dessas regiões. Então, falta atuação do poder público. E, a princípio, era essa a minha ideia inicial de pesquisa no doutorado. E, a tudo isso, a gente tem que somar o fato de perícias, né? O direito ambiental, ele tem essa grande dificuldade, essa dependência muito grande de perícias. Então, a gente teve casos de perícia, por exemplo, como eu falei aqui, né, lá na França em Vincennes, é que não se conseguiu provar a relação entre o câncer daquelas crianças e os produtos encontrados naquele solo. O grande é de conseguir comprovar que aqueles resíduos no solo pertenciam àquelas indústrias, àquela indústria que fechou. Então, essa é uma dificuldade.
dificuldade na perícia e que acaba dificultando aí para se fazer justiça, né? Quais as dificuldades? Aqui eu falei das causas dessa desigualdade, mas quais são as dificuldades dela? Bom, uma grande dificuldade que a gente tem é para se conceituar o que é um solo poluído, o que é um solo contaminado. Porque você depende do conhecimento de características químicas desse solo. E isso custa muito dinheiro. Outra dificuldade que a gente tem também ligada a dinheiro é a questão de reabilitar totalmente esse solo, de tirar, né, todos os resíduos dele. Então isso custa muito dinheiro e também se diz que talvez, né, com uma grande chance de talvez, isso não seja possível, se voltar ao nível em que era antes da poluição. Então, essas são dificuldades que são apresentadas. Além disso, uma dificuldade também que eu falei muito é em relação à própria proteção do solo, né? Vocês falaram muito aí de direitos animais, mas a gente vai perguntar assim, qual é a legislação? Qual é a Convenção Internacional que está tratando da proteção do solo em si, se pensando no solo em si? O Michel Prier, ele gosta muito de falar assim, olha, durante muitos anos a gente viu o solo como alguma coisa que suporta tudo, joga tudo ali dentro, né? Eu não sei se vocês viram um documentário aí sobre o caso de... Como é que chama aquela indústria que... Um dos casos de químicos mais fortes que aconteceu na Rússia. Né? Se vocês verem o documentário, no começo, as primeiras vítimas, o que eles fizeram? Eles colocaram na terra, colocaram cimento. Então, a ideia é de que o solo suporta tudo, né? Que o solo vai abafar a poluição. Então, quando a gente tem alguma lei tratando de proteção do solo, é de forma indireta. É porque se pensa que a poluição do solo vai poluir a água também, né? A poluição do solo vai dificultar a qualidade de utilização dele para agricultura e outras atividades. Então, o solo em si, ele não é protegido. Como é que a gente vai fazer para reduzir a ocorrência desses casos? E aí vem o inventário de áreas contaminadas. Foi o que a França fez na década de 90, ela criou um inventário de áreas contaminadas. Nesse inventário, ela usou duas bases de dados que ela tinha, o Basol e o Bacias. Então, no Basol, ela tinha um controle da poluição atual. Quais seriam as áreas atualmente poluídas? E no Bacia, ela fazia um controle histórico. Então, ela falou assim, olha, aonde que existiu indústria que fechou e que pode estar poluída? E aí ela juntou tudo isso, né, para poder fazer o inventário de solos poluídos dela. Em 1994, então, ela disse, eu tenho 669 áreas poluídas aqui no país. A França disse isso em 1994. Pesquisadores do CNRS, que é como se fosse a CAPES aqui no Brasil, esses pesquisadores falaram assim, na verdade, a gente tem 250 mil solos poluídos na França. O governo sabe disso, mas o governo não quer dizer, porque existem prédios, inclusive prédios muito chiques e luxuosos em cima desses solos poluídos. Então, o que a França faz, e o Brasil também agora está fazendo? Ela trabalha com a ideia de solos potencialmente poluídos. Então, existe essa dificuldade, né, de conhecimento técnico para se dizer realmente que aquele solo é poluído. Então, eles acabam falando potencialmente, pode ser que seja poluído por causa do histórico dele. Mas a gente não tem ainda nenhuma certeza para falar em ser poluído. E como ele é potencialmente, a gente pode usar ele, a gente pode deixar as pessoas morando em cima dele. Isso, então, né, relacionado à França. São Paulo também teve muita reação aos casos que ele estava apresentando de poluição dos solos. Então, São Paulo, em 2002, ele fez uma norma dizendo que teria que haver um estudo antes de serem construídos conjuntos residenciais, um estudo dos solos. Nesse mesmo ano, ele falou que essas restrições em uso de qualquer área tinha que ser registrada em cartório. E em 2009, a grande legislação em 2009 em São Paulo,
estabeleceu que seria criado um sistema de inventários de áreas poluídas e estabeleceu também algo que é muito importante, a criação de um fundo para a recuperação das áreas poluídas. Porque às vezes essa poluição veio lá de uma indústria que já fechou, que já faliu, e aí você não tem dinheiro, né? Então, as indústrias seriam obrigadas, no momento em que elas entram ali com o processo de licenciamento, a depositar uma grande quantia nesse fundo. E aí nós tivemos uma resolução, a resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a nível, né, federal, a gente teve essa resolução, que é de dezembro de 2009. E essa resolução, ela estabeleceu que seria obrigatório, né, de todos os entes da administração pública realizar um estudo com relação à qualidade dos solos, para poder falar, ó, esse solo ele tem substâncias químicas que são naturais. Então, o que seria um solo poluído aqui na minha região, aqui no meu estado? Ela estabeleceu isso como uma primeira meta para que, né, aí no final de 5 anos, pudesse ser feito um banco nacional de áreas contaminadas, então um sistema de inventários a nível nacional. Então essa resolução ela falou, olha, todo estado vai ter que fazer esse estudo, todo estado vai ter que mapear as áreas poluídas dele e os estados vão passar isso para o IBAMA. O IBAMA vai ser responsável por controlar esse banco de dados. Aí, por favor, essa tabela aí, eu peguei de uma apresentação que eu fiz em 2018. E aí, em 2018, né, a resolução é de 2009. Em 2018, o IBAMA estava publicando isso. O IBAMA estava dizendo, então, ó, quem de fato fez o que a resolução determinou foi só os países, os estados ali do Rio de Janeiro, de Minas e de São Paulo. Os demais estados que estão ali estavam com a pesquisa razoável e o Espírito Santo com a pesquisa fraca. E os outros estados? Os outros estados não fizeram. E eles não fizeram dizendo, ó, IBAMA, eu não tenho dinheiro para investir em pesquisa de solo. E outros disseram, IBAMA, eu não vou fazer, porque isso veio para a resolução. Eu só vou fazer o que a lei me obriga. Acabou que essa tabela aí, ela foi retirada. E hoje, se você entrar no site do IBAMA, ele está só com a apresentação ali, um encaminhamento para você entrar no site desses órgãos aí estaduais, né? E ver ali se você mora em uma área contaminada ou não. Então, o IBAMA acaba direcionando para esses estados que foram os únicos estados que respeitaram a resolução. Em 2018 ainda tinha esse gráfico também, é um gráfico de Minas, que fala do gerenciamento de áreas contaminadas em Minas. Então a resolução ela trouxe uma determinação de o que seria uma área a ser investigada, o que é uma área com contaminação sob intervenção e o que é uma área de monitoramento para reabilitação e uma área reabilitada para uso declarado. Então a resolução falava assim, olha, cada estado vai ter que dividir o terreno dele em 4 áreas. Então, a área que ele acha que possa ser poluído, a área que, por exemplo, teve atividade industrial e que fechou, a área que está contaminada, que ele já verificou que está contaminada e que ele vai ter que intervir para que seja feita a despoluição, uma área que está ainda em monitoramento, ou seja, já foi feita uma reabilitação dela, mas ela ainda está sendo verificada, né, qual que é a possibilidade de reuso dela e para quê. E aquelas áreas que já foram, então, recuperadas e que poderiam ir para um uso, desde que seja um uso declarado, né, ou seja, vai ir para construção de casas ou vai voltar para a indústria. Então, em 2018, em Minas, a gente estava nesse patamar. Só mais uma vez, nessa mesma época, se colocou também, né, os estados eles tinham que falar qual que é o grande soltor responsável pela sua contaminação. Minas, São Paulo e Rio tinha aí como maioria posto de combustível. Eu só coloquei Minas, porque na época dessa palestra é Minas. Então, 74% você vê em Minas
eram de postos de combustível. O restante é bem pequeno, por exemplo, Minas, né, uma grande atividade é a mineração. Então, a mineração é responsável por só 2% da contaminação do solo em Minas. Hoje o que a gente tem muito informações é uma tabela bem grande que é chamada de painel de resíduos sólidos, até decorrente da lei aí do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E essa tabela, então, ela coloca ali várias informações relacionadas à poluição de resíduos sólidos por estado. Mais uma vez, se você abrir essa grande tabela, você vai ver que os únicos estados a apresentarem, de fato, respostas ali para o IBAMA foram Rio, São Paulo e Minas Gerais. Bom, era só isso que eu queria falar, né, com relação a esse assunto ainda um pouco conhecido. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Eu sou suspeito que eu adoro esse tema, né? Você e Luísa, né, vão participar do livro que eu estou fazendo junto com a Roberta e o Rocco para homenagear a minha orientadora do mestrado, que justamente cuidava desses temas também, né? A professora Selena né? A delegação da professora Selena Colombes. Eu acho interessante, talvez vocês possam estar achando exagero, né? Falar sobre racismo ambiental e injustiça ambiental. Talvez vocês possam achar que é exagero, que ela só pegou alguns casos isolados que interessavam para reforçar o argumento dela, né? Mais ou menos como aquele advogado que vai lá no tribunal e só procura aquela jurisprudência que é do interesse dele, né? E aí fala que ele tem razão para o juiz. Mas, interessante dizer, mostrar que a partir desse caso do Love Canyon, né, como também a partir de um outro caso, que agora vai escapar só porque eu queria citar ele, né, nos Estados Unidos foi feito um mapeamento e demonstrou-se matematicamente, estatisticamente, com o mapeamento das áreas onde estavam os depósitos com lixo tóxico, que não é o lixo hospitalar que sai da sua casa, é o lixo industrial com características altamente persistentes e prejudiciais para a saúde. E era um percentual enorme. Em algumas regiões, chegava-se a algo entre 3 a cada 5 depósitos em localidades com comunidades negras ou latino-americanas, sendo que nessas mesmas localidades, essas populações representavam tipo 10, 20% da população. Então mostra o quê? Esses trabalhos mostraram que, matematicamente, uma desproporção. Ora, como que uma determinada região dos Estados Unidos, região sul, a mais problemática, por exemplo, uma população que representa 20% do total recebe 3/4 de todos os depósitos de lixo tóxico. Ficou claro que aqui uma desproporção. Então, quando a gente fala em uma injustiça ambiental, é um grupo específico que geralmente é marginalizado, é vulnerável, tem pouco poder aquisitivo, que não por acaso, mas é justamente por isso que ele suporta um ônus desproporcional. Então, aonde vamos colocar um lixão? Um aterro sanitário? Lá em Gramacho, lá em Paciência. E isso é muito ruim, por quê? Porque fica parecendo que essa é a única alternativa possível, né? E tem cidades, algumas cidades do mundo, que conseguem reciclar quase todo o lixo. Então, essa lógica de querer enterrar no solo, né, colocar para debaixo do tapete, ou colocar debaixo do tapete aonde vão ficar pessoas pobres depois, essa lógica diminui o custo para alguns atores e joga o custo para a sociedade e nos evita que nós tenhamos soluções mais inteligentes,
que é reciclar mais, reutilizar mais, pegar o esgoto sanitário, converter ele em energia, tudo isso é possível. Tecnologia para tudo isso já existe. Perceberam? Então, é isso, né? Tema interessantíssimo, fico aqui empolgado. Em breve vamos lançar esse livro em homenagem à professora Serene, vai ficar, né, com o artigo da Vanessa, com o meu, da professora Luísa. E aí vocês vão, quem tiver a vontade, vai poder, né, se aprofundar nessa temática. Bom, a natureza em Emmanuel Levinas, por exemplo, consequências para a ética ambiental. Então, professor Rosana Carrara, obrigado mais uma vez por estar conosco e a palavra é sua. Aí o microfone também é seu. A palavra é sua e o microfone é seu também. Tire de cima da não, pode ir. Dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Isso. Vê se vai funcionar isso. Bom, gente, o meu tema aqui é um pouco diferente. Está mais ligado à primeira parte do que à segunda parte. Né? Ah, Bom, o que eu pensei a minha colaboração aqui, né, é dada a partir do filósofo sobre o qual eu escrevi minha tese de doutorado, que é o Emmanuel Levinas. É um filósofo da ética, é o nome principal da ética contemporânea, e tido como um dos maiores filósofos franceses da atualidade. Morreu em 1995, então ele é bem próximo de nós. E deixou uma obra grande que vem sendo estudada no Brasil, na França, na África, no México, nos Estados Unidos. Eu acompanho um grupo dos Estados Unidos que está estudando o Levinas, tá? Não é um nome propriamente da ética ambiental, mas como a gente faz com todos os filósofos, você pode tirar dali vários elementos para pensar as questões da ética ambiental, né? Como ele é o nome da ética, né, ele se opõe ao domínio na filosofia contemporânea da ontologia, que é uma corrente principalmente do filósofo Heidegger, filósofo alemão, dominante no cenário contemporâneo, tá? E ele foi aluno do Heidegger e depois ele se espantou com determinadas opções do Heidegger, principalmente ligadas ao nazismo, e ele começou, por causa disso, uma leitura crítica da ontologia heideggeriana, que está lá no livro dele, Ser e Tempo, que é uma obra fabulosa, né? Embora isso, Levinas vai fazer várias críticas depois a isso aí, mas ele mesmo admite que esse é um dos 20 livros mais importantes de toda a história da filosofia. Então ele não quis mais ver o Heidegger depois do nazismo, né? Heidegger se filiou ao Partido Nazista, foi indicado reitor de uma universidade alemã pelo Partido Nazista, e ele achou uma traição muito grande, né, do Heidegger, porque o Heidegger tinha alunos judeus, né, muitos, e o Levinas é judeu, nascido na Lituânia, veio para a França, para Estrasburgo, e ali ele estudou filosofia e se tornou um dos maiores nomes da filosofia francesa, mas não é nascido na França, tá? Embora tenha escrito tudo em francês, tá? Bom, o que eu vou tentar colocar aqui, espero que eu vou tentar me fazer o mais compreensível possível por causa das questões aí da filosofia, né? Então ele parte de uma crítica à ontologia, que para o Heidegger era a filosofia primeira. Ontologia estuda o ser enquanto ser. Então, quando você faz aquela pergunta, o que é isso? O que é aquilo? Isso é ontologia, né? O que é a natureza de alguma coisa? Né? Isso é ontologia, tá? E essa, claro, Heidegger disse, essa é a filosofia primeira. Ele disse, a filosofia ocidental se esqueceu da questão do ser e ficou só na questão do ente, da coisa, do objeto, e com isso ela se
aproximou demais das outras ciências. E a questão da filosofia para ele é como a questão lá do Parmênides, lá dos pré-socráticos, né? A questão do ser. E é disso que a filosofia tem de se ocupar, né? Então ele começa com críticas muito fortes à ontologia. E eu tenho de introduzir isso aqui para depois a gente chegar na questão da ética ambiental, tá? Então ele começa a chamar a ontologia de filosofia do poder. Ele começa a chamar a filosofia ocidental, principalmente a ontologia, de egologia, filosofia do eu, né? Por quê? Porque a grande questão para Levinas não é o esquecimento do ser na filosofia ocidental, como Heidegger preconizou. A questão da filosofia para Levinas, e ele era professor de História da Metafísica Ocidental na Sorbonne, então ele conhece e ele faz uma releitura de toda a metafísica ocidental. Para Levinas a questão é o esquecimento do outro, tá? E o outro não pode ser abordado na ontologia, ele tem que ser abordado na ética, porque o outro não é uma ideia, o outro não é um conceito, tá? Por causa disso, né, ele vai se distanciar da ontologia e vai propor a ética como filosofia primeira, anterior à ontologia, porque se a ontologia pergunta o que é isso, o que é aquilo, né, mas muito antes de fazer essa pergunta, já se deu o encontro, né, inclusive o encontro com o outro, e isso é no nível das sensibilidades. Então, se é no nível da sensibilidade, é anterior ao aparecimento da razão, tá? Então, a ética é que é a filosofia primeira para ele. O ser não permite inquietar ou abalar as estruturas do eu, deixando-o intacto. Então, se eu fico só no nível da ontologia, eu sou um ser egótico, muito bem instalado no meu mundinho, e nada mais me diz respeito, nem o outro me incomoda, e aí nós vamos ver depois a questão de como aplicar ou entender a natureza também como alteridade, tá? Então, no nível do ser, não há como eu ser importunado ou desinstalado do meu mundinho, desse mundo fechado do eu. Então aí ele vai na história da ontologia, ele começa a criticar o Spinoza, o Baruch Spinoza, que é o filósofo, filho de portugueses, né, mas holandês, que define, através dessa expressão latina, conatus essendi, né, o ser como, então, esforço de autopreservação. E para Spinoza, e o Heidegger vai na mesma linha de reflexão, o que define o ser humano é a lei do ser. Qual é a lei do ser? Esforço de autopreservação, esforço de autoconservação, esforço de expansão do próprio ser, do eu, e isso aí vai ser eliminação do outro. Então, para Levinas, isso não permite pensar no outro. Tá? A mesma ideia ele vai encontrar em Heidegger, no Ser e Tempo, parágrafo 9, quando o filósofo alemão define a existência como interessamento de si mesmo. Quer dizer, eu vivo em função dos meus interesses. Isso é um problema enorme para depois a ética ambiental, né? O ser é força que se expande. E aí ele, na leitura de Levinas, essa ontologia do ser está muito próxima da natureza, força que se expande, né? Então, isso não me permite ver a natureza como alteridade, vai me permitir vê-la apenas como uma força, uma energia, uma vitalidade que vai se expandindo ilimitadamente. Ele chega até a dizer, isso aqui é para quem conhece bem a filosofia do Heidegger, é uma provocação enorme, eles não engolem isso. O ser é mau, não porque finito, mas porque sem limites. Então o problema está justamente nessa lei do ser, essa expansão ilimitada do eu, porque aí, olha lá, colonialismo, avanço da civilização europeia, tudo isso é lei do ser, expansão sobre a cultura dos outros, sobre a natureza principalmente, né? Então, essa perspectiva, essa metafísica, e por que eu estou falando disso? Porque a ecologia profunda, né, vocês sabem disso, ela exige uma outra metafísica. Alguns filósofos vão dizer, você tem de construir uma outra metafísica. Por quê? Aquela que nós herdamos do cristianismo
E aí o Heidegger acusa muito o cristianismo, porque ele reduziu a natureza a ens creatum, criatura, coisa, então, submetida ao Criador. Então ele diz, lá, a natureza é algo de que eu disponho ao meu bel prazer, segundo meus interesses, ela é coisa, ela é objeto, então ela não tem nenhuma alteridade. E o que o Levinas vai propor é como ver a natureza, então, como alteridade. Tá? Então, Heidegger, Spinoza, para ele, foram na direção errada. Essa metafísica dos dois e de outros é a metafísica da guerra. Guerra, metafisicamente falando, é um contra o outro. Como no neoliberalismo hoje, né? Ele quer nos colocar uns contra os outros, de preferência armados, né? Cada um se defenda como puder. Isso está muito forte no Hobbes, Thomas Hobbes. O homem é lobo para o outro homem. Todo ser humano é egoísta, então ele luta para preservar o que é seu contra o que é do outro, né? Então, essa metafísica não serve nem para a natureza e nem para pensar as relações humanas, tá? Vai muito na direção do ser como guerra lá do Heráclito, outro pré-socrático. Quem entendeu um pouquinho de filosofia, sabe que você tem que mexer lá atrás, né? E você puxa o fio de leitura lá atrás. Como o Heidegger puxou no Parmênides, o Levinas vai dizer, essa tradição do ser como guerra está lá no Heráclito, pré-socrático, que também viu a luta aí como a lei do ser, né? A vida assim compreendida encontra na expansão do ser e na guerra as suas condições naturais. Como Hobbes falou que o homem é naturalmente violento, né? Então ele devora o outro, ele mata o outro, ele elimina o outro. E aí também isso aplicado à natureza é desastroso, né? Porque você destrói tudo, tá? Num tal contexto não pode haver respeito pelo outro, nem o outro ser humano e nem a alteridade da natureza. O ser se confunde com a espontaneidade mesma da natureza. Sem a transcendência ética sobre a natureza, estaríamos condenados a vê-la unicamente como meio a serviço dos fins humanos. Essa é a questão que foi abordada aqui como antropocentrismo, né? Humanismo clássico. Ele só pensou os direitos do homem e ele excluiu os seres não humanos, ou os seres extra-humanos, como alguns preferem falar. Tá? Então, é claro que a corrente ambiental vai questionar profundamente essa ética aí. Tá? Eu vou saltando algumas partes aqui, porque tinha muita coisa aqui, eu vou tentar pegar alguns pontos que nos ajudam depois a entender a questão. Então, a filosofia do Levinas é uma filosofia da alteridade, uma filosofia do outro, e não uma filosofia do ser, tá? Por isso ele vai, quando ele fala da subjetividade humana, ele fala de dois movimentos. O primeiro é a necessidade. Necessidade pode ser preenchida, como o corpo, por exemplo, quando eu como, né, os alimentos que vêm do mundo, essa alteridade dos alimentos se apaga porque tudo isso se transforma em mim mesmo. Então a necessidade não respeita o outro. O desejo metafísico, sim, porque o outro é incapaz de ser absorvido pelo eu, e é por isso que o outro não pode ser nem uma ideia. Descartes falou que era uma ideia inata, né? Nem ideia inata para Levinas. O outro é um comando moral que se impõe sobre mim e que eu não posso incorporar, e que por isso mesmo há lá a força ética que me importuna, que me desinstala, que me incomoda, não? E por isso eu não posso reduzir o outro a um conceito, a uma ideia. Eu não posso também pensar o outro dentro da totalidade. Totalidade é um conceito-chave dentro da filosofia. O Hegel, né, quem está falando Hegel hoje, esses dias com direito lá também. O Hegel pensa tudo dentro da totalidade, né? O Levinas, a obra dele, a mais conhecida, se chama Totalidade Infinita, que ele vai dizer que o infinito é a força ética que rompe a totalidade. Tá? Então, a ontologia é um problema, essa metafísica do ser é um problema, e aí ele vai propor a ética, né, que impede a totalização do eu e do outro dentro de um sistema. Eu e outro não podem se apagar, eles têm de se relacionar numa integridade. A ideia de fusão para Levinas é desastrosa, porque
fundir o que é dois é transformar tudo num só, então um se apaga, né? E a totalidade também faz isso, tá? Bom, o outro vem de si mesmo, sua existência é dada em si mesmo, por isso ele resiste ao poder totalizador da razão. E o seu logos ele é judeu, é o não matarás, o mandamento não matarás. Por isso é que o outro é um comando ético, aquilo que o Kant chamou de imperativo categórico. Só que imperativo categórico de Kant vem de dentro de mim, né? Para Levinas ele vem do outro. A ordem, o comando moral vem do outro para mim. Tá? Então não matarás. Esse é o comando moral do outro. Tá? E diante dele, eu não tenho nenhum poder. Porque se não vem de mim, se não vem da consciência, eu não tenho como absorvê-lo, eu não tenho como apagá-lo. Porque o que é obra da consciência, a consciência se aposta disso. A força ética, o comando moral não vem de mim. Então o outro vem de si mesmo lá. Aí eu não tenho como me apossar desse comando moral. Tá? Aí ele fala as duas tentativas de eliminar o outro, é o assassinato puro e simples, né? Caim e Abel, lá a história que ele gosta tanto de explorar. O Caim mata o Abel, mas conserva lá a marca, né? A culpa, não deu conta da responsabilidade para o outro. Mas há também uma maneira mais sutil, e ele vê essa maneira mais sutil de eliminar o outro na própria tradição filosófica, mais propriamente na ontologia, porque ela, olha aí, temos de criticar a razão grega, ele está criticando a razão grega nesse sentido. O movimento da razão grega é de reunir pelas semelhanças, né? E quando você reúne pelas semelhanças, você apaga as diferenças. Da crítica do Levinas tem sentido, ele diz a tradição ocidental, ela não convive com a diferença, ela não aceita a alteridade, ela não aceita o outro. O colonialismo, toda a história do colonialismo foi esse, apagamento do outro. O índio, ele só presta se ele falar a nossa língua, se ele se converter à nossa religião, se adotar o nosso modelo econômico, ele não pode ser diferente. Até hoje, nós estamos vendo o mesmo conflito. E, metafisicamente, isso se deve à metafísica ocidental, europeia, grega, que tende a apagar a alteridade, ela não convive bem com a diferença. Bom, vou passar logo aqui para a questão da natureza, que nos interessa aqui. Ele usa, para falar da alteridade, a figura do rosto, visage, né, que pode ser traduzido como olhar, mas o olhar, por causa do Sartre, ele dá um monte de problemas lá, e a tradução aqui no Brasil é rosto, eu acho que diz muito mais do que olhar. Né? O que é o rosto, então? O rosto é o outro, que não é uma ideia, mas é uma expressão. Tá? Ele introduz um tipo de relação que não se abre nem à posse nem ao poder. O outro só exige acolhida, aceitação. Então ele é um apelo, ele é um comando moral. É um sentimento que vem do outro, não vem de mim, não parte da consciência. Não é fenômeno, o fenômeno em grego é o que se vê. Por isso que aí não dá para traduzir o visage como olhar, né? Porque aí confunde o sentido do Levinas. Né? O rosto é o sentido, é a significação primeira, a coisa em si, o número, usando lá o termo do Kant, né? O concreto da relação com o outro. E o acesso ao rosto é, acima de tudo, ético. Por isso, o seu conceito, o seu sentido consiste em dizer não matarás. Então, ele é ruptura do ser. E isso é a humanidade do homem. A significância do rosto é exterior a toda a ordem, a todo mundo, destrona a consciência, coloca em questão, tá? Então, por isso lá, é a consciência ética, né? Eu me colocar nessa posição em que eu sou tocado pelo sofrimento, seja do outro, mas seja também da natureza, que pode me dirigir um apelo moral, se eu a vejo como alteridade, tá? Só o rosto é capaz de uma resistência que não é violenta. Ele gosta muito de trabalhar guerra e paz. Guerra é a luta do ser, né? Um contra o outro, a disputa, a perseverança do ser, o esforço de autopreservação. A paz é a acolhida, a aceitação do outro. Levinasiano, tá?
Por isso, aqui ele estava buscando uma outra metafísica, ele encontrou aí uma relação que não é da guerra, que não é do confronto, que não é da posse, que não é da luta, ou ainda uma relação que não é alergia ao outro, mas aceitação do outro, acolhimento, paz com o outro. Aqui tem que ficar claro para a gente o que é ética para o Levinas. Ele define ética como uma relação entre termos, onde um e o outro não estão unidos por uma síntese de entendimento, nem pela relação de sujeito a objeto, e onde, no entanto, um pesa ou importa ou é significante para o outro. Onde eles estão ligados por uma intriga que o saber não poderia esgotar ou deslindar. Quer dizer, posso transformar a ética numa teoria, mas ela não é teoria em primeiro lugar. Quando eu a transformo em teoria, ela já se tornou ontologia, né? Bom, como pensar então a questão do animal aqui? Será que o animal tem um rosto? Se o rosto designa o humano e é o outro homem, posso falar de rosto também para o animal? E essa discussão é longa, porque o Derrida disse que não. O filósofo Derrida falou que Levinas não permitia essa compreensão de rosto para o animal. Mas o próprio Levinas deu uma entrevista já no finalzinho, acho que foi em 89, a alguns estudantes da Universidade de Warwick, acho que é no Wisconsin, que quiseram entrevistar em Paris. Ele recebeu esses estudantes e todas as questões deles eram sobre ética ambiental. Então, a questão, e botaram essa questão para o Levinas: posso falar de rosto? Se rosto designa o humano, principalmente o outro homem, posso falar de rosto para o animal? O próprio Levinas, então, responde a essa questão aos estudantes. Essa entrevista foi publicada em inglês, sob o título de The Paradox of Morality. E o que ele responde? Primeiro, ele esclarece: o rosto não é uma força que obriga, mas é uma autoridade. Ele fala a mim, sem que eu possa ignorá-lo, né? Ele aborda aí a possibilidade também de o animal ter um rosto. Ele diz não ser possível negar inteiramente o rosto ao animal, embora a prioridade não seja o rosto do animal, mas o rosto humano. Após lembrar que ele compreende o rosto do animal em relação com o Dasein, aí vem a questão: o que é animalidade e o que é humanidade? A animalidade é a lei do ser para o Levinas. Esforço de autoconservação, esforço de autopreservação. Nós temos isso? Temos sim. Mas isso é que é humano? Para Levinas, jamais. E aí ele vai. Aquilo também funciona como um apelo moral a mim, né? Faça alguma coisa por mim, não me mate, não me polua, né? Não seria o silêncio também uma forma de linguagem que me questiona, me desinstala da fruição egoísta em meu ser e exige de mim uma resposta? Então, se a ética é ação gratuita, e para Levinas e para Kant também, ela é uma ação gratuita, né? Ela pode funcionar aqui como um convite a ver os seres naturais fora de um ponto de vista meramente utilitarista, fora de uma visão em que eles são meros meios para os fins humanos, o que em ética ambiental significa o reconhecimento